Olá, eu vou tirar uma dúvida aqui que é bem clássica aqui do material do poliedro, né? É essa questão aqui do livro 1, capítulo 3, frente 1, exercício dos complementares número 8, página 55, né? Esse exercício aqui é bem clássico porque todos os alunos têm dúvida nele, porque ele, na real, ele tem uma leve pegadinha. Tá vendo aqui? Ele apresenta dois gráficos, né? De acordo com o enunciado, o gráfico 1 e o gráfico 2, que representam o conteúdo do DNA de divisões celulares. Logo aqui numa das variáveis, você está vendo que ele está mostrando a quantidade do núcleo. E ele mostra, né, dois tipos de gráfico e você já consegue observar uma diferença nesses dois tipos de gráficos, né? Esse daqui ele tem uma divisão só acontecendo, uma redução só acontecendo na quantidade do seu DNA nuclear. E esse daqui tem uma redução, duas reduções, né? Uma aqui e a outra aqui. Então, logo de cara, você já consegue perceber que isso daqui possivelmente é uma mitose, porque tem uma divisão só, e isso daqui é uma meiose, porque tem uma divisão só. Vamos ler o enunciado aqui, né, o comando da questão, para você conseguir entender um pouquinho mais sobre esse exercício, o porquê que ele tem uma pegadinha. Então, considerando-se um cromossomo, quantas cromátides irmãs estão presentes no início da fase M do gráfico, então do gráfico 1, então esta fase aqui, e quantos cromossomos estariam nesta região aqui do gráfico, no início da fase e no final da fase M2 do gráfico 2, ou seja, nesta região aqui. Bom, eu fiz o gráfico aqui desenhando as cromátides em cima deles, né? Então aqui a gente tem o gráfico 1, que é tecnicamente uma mitose, e o gráfico 2, que é uma meiose. E eu desenhei aqui em cima um parzinho de homólogos. Então eu desenhei nessa região aqui um par de homólogos, um eu desenhei de azul, o outro eu desenhei de verde. Esse azul e verde, eles estão no estágio G1, que é o estágio de atividade celular normal, vão passar pelo estágio S, que é o de duplicação, e aí vai chegar no estágio G2, que é para verificar se a duplicação deu certo. E nesse meio estágio, esses cromossomos aqui, eles vão se duplicar. Então, se duplicando, eles vão ter essa cara aqui de cromossomos duplicados. Depois do estágio M, eles vão se dividir, né? Lembrando que mitose vai fazer a separação aqui das cromátides irmãs, vai uma cromátide irmã de cada cromossomo para cada célula filha, e vão gerar duas células com esse tipo de conteúdo aqui, né? Então, as duas células, dois núcleos, vão ter um parzinho de cromossomos homólogos, voltando ao estágio original. Então, essa célula aqui é idêntica geneticamente a essa célula aqui. E no gráfico 2, é praticamente a mesma coisa, só que para uma meiose temos o parzinho aqui de homólogos, eles vão se duplicar, originando um par de homólogos duplicados. Na meiose 1 vai ocorrer a separação dos cromossomos homólogos, então no final, em uma das células, eu vou ter só um homólogo duplicado. Logicamente, eu poderia ter representado o verde aqui, eu peguei só o azul para desenhar aqui, ok? Se eu fosse desenhar o verde, eu deveria fazer isso em outra célula. Mas analisando uma célula só, agora eu tenho um cromossomo só duplicado. Percebe que eu não tenho mais homólogo dele, né? Então eu tenho duas cromátides aqui, elas vão se separar na meiose 2, originando uma célula com um cromossomo só. Beleza? Bom, aqui o problema da dúvida que todos os alunos têm é que quantas cromátides estão representadas no início da fase M do gráfico 1? Então, o início da fase M do gráfico 1 deveria ser essa região aqui, que tecnicamente existe a mesma quantidade de DNA que esse daqui. Então, se ele está perguntando quantas cromátides, todos os alunos vão falar 4, porque a gente tem uma cromátide aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Mas sabe qual é a pegadinha desse exercício? O comando dela. Aqui, ó, considerando-se um cromossomo, ou seja, se eu pegar um cromossomo e não um parzinho homólogo, então se eu pegar somente este cara, o azul, quantas cromátides eu teria aí? Ou eu pegar somente este cara aqui, que é um cromossomo só, quantas cromátides eu teria aí? E este cara aqui, quantas cromátides eu teria aí, ok? Então, se eu pegasse só um cromossomo, aqui eu tenho um cromossomo só, se eu fosse chamar isso de cromátide, o que não é nem 100% correto, se eu fosse chamar isso de cromátide, eu falaria que teria uma. Aqui eu teria duas cromátides em um cromossomo só. E aqui eu teria uma cromátide de um cromossomo só, que tecnicamente também não está 100% correto. Se eu fizesse o mesmo procedimento aqui para baixo, pegasse um cromossomo só, se pegasse um cromossomo só, teria um cromossomo aqui, outro cromossomo aqui, outro cromossomo aqui e o outro cromossomo aqui, pegando só o azul. Então aqui, se eu fosse chamar isso de cromátide, o que tecnicamente não é um cromossomo simples, eu teria uma só. Se eu pegasse esse daqui, ele tem duas cromátides, né? Então aqui seria uma, aqui seria duas. Aqui a gente teria ainda duas cromátides, só que agora a gente não tem mais homólogos, então teria duas cromátides. E aqui eu teria uma de novo.
perfeito? Então, na A, quantas cromátides estão presentes no início da fase M do gráfico 1? Início da fase M do gráfico 1 para um cromossomo só, 2 cromátides. E no final da fase M2 do gráfico 2, final da fase M2 do gráfico 2, né? Que ele representa aqui, né? Seria o finalzinho, né? Esse finalzinho seria uma cromátide só, ok? Na B, quantas moléculas de DNA estão representadas no início da fase M do gráfico 1? Molécula de DNA e cromátide, tecnicamente a gente poderia considerar um número parecido, né? Sendo exatamente o mesmo número, né? Então, se a gente tem um cromossomo duplicado, a gente tem 2 moléculas de DNA. Então, é a mesma lógica aí da nossa cromátide que ele considerou nesse exercício, ok? Então, no início da fase M do gráfico 1, seriam 2, e no final da fase M2 do gráfico 2 seriam 2, ok? Espero ter ajudado e bons estudos.